instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. onde houver ofensa, Que eu leve o perdão. onde houver discórdia, Que eu leve a união. onde houver dúvida, Que eu leve a fé. onde houver erro, Que eu leve a verdade. onde houver desespero, Que eu leve a esperança. onde houver tristeza, Que eu leve a alegria. onde houver trevas, Que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado. compreender que ser compreendido, amar que ser amado, Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. que é morrendo que se vive, Para a vida eterna. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma vez reunidos em nome de Deus, em nome do nosso Mestre Jesus, em nome dos nossos guias, dos nossos amigos espirituais, da nossa egrégora, FEAP, que certamente está estendida, abraçando todo esse propósito aqui de levarmos de forma online o alento, o esclarecimento a todos em seus lares. Rogando ao alto a assistência, a inspiração, para que possamos compreender esses ensinamentos. E assim, Senhor, em Teu nome, em nome do nosso Mestre Jesus, dos guias e amigos espirituais, pedimos a devida permissão para a abertura da palestra, dizendo graças a Deus. E agora nós vamos à leitura do nosso Evangelho. Capítulo de hoje, não saiba a vossa mão esquerda, capítulo 13, a caridade material e a caridade moral. Amemo-nos uns aos outros e façamos aos outros o que quereríamos que nos fizessem. Toda religião, toda moral se acham encerradas nesses dois preceitos. Amemos uns aos outros e façamos aos outros o que gostaríamos que nos fizessem. Se esses preceitos fossem observados nesse mundo, todos seriam felizes. Não mais há ódios nem ressentimentos. Direi ainda, não mais pobreza, porquanto do supérfluo da mesa de cada rico, muitos pobres se alimentariam, e não mais veris nos quarteirões sombrios onde habitei durante a minha última encarnação, pobres mulheres arrastando consigo miseráveis crianças a quem tudo faltava. Isso quem fala é a irmã Rosália. Ricos, pensai nisto um pouco. Auxiliai os infelizes o melhor que puderdes. Dai para que Deus, um dia, vos retribua o bem que houverdes feito,
para que tenhais, ao sairdes do vosso invólucro terreno, um cortejo de espíritos agradecidos a receber-vos no limiar de um mundo mais ditoso. Se pudesseis saber da alegria que experimentei ao encontrar no além aqueles a quem na minha última existência me fora dado servir. Amai, portanto, o vosso próximo, amai-o como a vós mesmos. Pois já sabeis agora que, repelindo um desgraçado, estareis, quiçá, afastando de vós um irmão, um pai, um amigo vosso de outrora. Se assim for, de que desespero não vos sentireis presa ao reconhecê-lo no mundo dos espíritos? Desejo compreendais bem o que seja caridade moral. Essa para todos nós é a mais difícil. Que todos podem praticar, mas que nada custa, materialmente falando. Porém, é a mais difícil de ser exercida. A caridade moral consiste em suportarem umas às outras as criaturas. E é o que menos a gente faz nesse mundo inferior que nos encontramos. Por agora, encarnados. Grande mérito há naquele homem que sabe se calar, deixando fale outro mais tolo do que ele. É um gênero de caridade isso. Saber ser surdo quando uma palavra zombeteira se escapa de uma boca habituada a escarnecer. Não ver o sorriso de desdém com que vos recebem pessoas que muitas vezes, erradamente, se supõem acima de vós. Quando na vida espírita, a única real, estão, não raro, muito abaixo, constitui merecimento, não do ponto de vista da humildade, mas do da caridade, porquanto não dar atenção ao mau proceder de outrem é caridade moral. Vejam, não dar atenção ao mau proceder de outrem, isso é uma caridade moral. O que a gente mais faz neste mundo, o maior vício que a gente tem, né, o maior dos males da humanidade, é justamente a maledicência. A gente dá atenção ao outro e se distrai da gente. A gente critica o tempo inteiro. E uma crítica endurecida que nada acrescenta, que nada contribui para a evolução, para o progresso da pessoa. Por isso a indulgência, né, na caridade, que a gente fala em benevolência, indulgência e perdão, a mais difícil é a indulgência, porque ao criticarmos, a gente está exigindo perfeição do outro o tempo inteiro, como se nós fôssemos perfeitos. E nos esquecemos que nos encontramos no mundo inferior, portanto, os habitantes deste mundo também são inferiores. Então, que essa leitura abençoada de hoje nos faça refletir, principalmente no compulsório convite do exercício dessa caridade moral, diante de um convívio com os nossos familiares, que a gente vê hoje que aumenta as agressões domésticas. Que a gente possa olhar os nossos mais próximos de uma forma mais caridosa. E certamente contribuiremos com o outro e, acima de tudo, para a nossa evolução. Bem, meus irmãos, hoje nós vamos tratar de um ponto que a gente vai falar justamente do mundo espiritual e dos nossos amigos espirituais. E esse é um tema importante para a gente ver o consolo, os valiosos recursos que Deus coloca à nossa disposição para nos ajudar. Então vamos dar início. Vamos lá. Mundo espiritual e os amigos espirituais. Todos perguntam, de que é composto o mundo espiritual? E aí a gente passa a observar aquele conhecimento que todos nós não, mas a grande maioria de nós já teve, né?
de uma formação, na maioria, ainda na maioria, do catolicismo. Então, essa visão ela é muito estreita, muito limitada. Ela limita demais a vastidão do que seja o mundo espiritual. Quando eles, então, nos afirmam que aquele que crer em Jesus irá para o céu e aquele que não crê irá para o inferno. Ou seja, é como se o mundo espiritual tivesse apenas pré-definido. Só tem dois, vamos dizer assim, dois ambientes, dois habitat no mundo espiritual, que seria o céu e seria o inferno. E não apenas define como se tivesse apenas duas moradas no mundo espiritual, o céu e o inferno, ainda também determina para todos os habitantes essas únicas duas moradas. E diz ainda, né, que se aquela pessoa não crê em Deus, vai para o inferno, e a que crê vai para o céu. Como se a simples crença tivesse definindo a condição espiritual desses indivíduos. E quem dera se todos nós falasse única e exclusivamente, eu creio em Jesus e eu pudesse fazer uma porção de coisa aí fora. E eu dissesse, com toda a minha crença, com toda a minha fé, eu acredito em Jesus. E lá fora, na minha vivência, na minha prática, no meu dia a dia, meu Deus do céu, quantas atrocidades, quantos atos de egoísmo. Meu coração endurecido para com o próximo. E eu dissesse que eu creio demais em Jesus. Só isso me habilitaria para ir para o céu, se tivesse essa pré-definição exclusiva, quase. Ou então dizer que não creio em Deus, mas quantos são aqueles que dizem, eu não creio em Deus, dizem, portanto, sou ateu, mas graças a Deus. Quando a gente fala sou ateu, graças a Deus, todo mundo sabe que a brincadeira é quando a pessoa, pelas suas ações, elas são muito mais crentes, vamos dizer assim, de Deus, porque se religam efetivamente pelos seus atos, pelos seus sentimentos, não há um coração endurecido, não há um desinteresse para o próximo. São pessoas muito mais desapegadas materialmente falando, e ainda assim eles estão muito mais religados com Deus. E se fosse nessa visão, se surpreenderiam diante de um desencarne, essa pessoa ter ali como morada um céu. Então, não temos unicamente céu e inferno. Até porque nós podemos estar aqui agora encarnados e vivendo um verdadeiro estado de alma infernal, ou uma paz espiritual, uma paz na nossa consciência, pelas nossas atitudes, pelos nossos pensamentos, pelos nossos sentimentos. E isso eu já posso estar em treva ou em luz. Isso acontece conosco o tempo inteiro. Toda vez que a gente vibra de forma negativa, a gente caminha de forma desviada aqueles ensinamentos, né, cristãos, evangélicos, de Deus e fazer o bem, como a gente leu aqui ainda há pouco no capítulo do Evangelho, amar o teu próximo e fazer ao outro o que gostaríamos que nos fizesse. Toda pessoa que caminha neste passo, ela é uma pessoa que está em estado de alma, de céu, de paz, de consciência. Enquanto que o contrário nos torna espíritos infernizados, sombrios, pelas nossas próprias escolhas livres. Então, a visão limitada do mundo espiritual, de um céu ou de um inferno, é realmente minimizar, desconsiderar a grandiosidade do que seja o mundo espiritual, que é o que a gente vai tentar falar aqui um pouquinho. Então, todas essas teorias que a gente viu ali há pouco, né, de quem crê em Jesus ou quem não crê vai para o céu ou vai para o inferno, essas teorias foram lançadas pelos próprios espíritos, os próprios discípulos, né, de Jesus. Então, não houve de maneira nenhuma mistificação, nenhum interesse de realmente mascarar a verdade. Não. Era o que tinha de compreensão naquele momento. Mas
até mesmo seguindo a promessa de Jesus, que quando o mundo estivesse pronto, viria realmente maior esclarecimento sobre tudo isso, um consolador que ele nos prometeu até no Evangelho de João Batista, a gente para, então, para perceber que essa compreensão limitada, estreita do passado, não condiz com uma realidade efetiva. Logo, elas não estão corretas, porque a constituição do mundo espiritual não é assim tão simples. Então, a gente percebe que o mundo espiritual existe de forma majestosa, vasto, enorme, imenso. Não tem moradas específicas, céu e inferno. O pensamento de também tudo acaba com a morte, isso é bem equivocado. E nesse ponto, a gente para até para, de uma certa forma, desmistificar a morte. Não há ponto final. Não há encerramento da vida, que é a verdadeira vida e a espiritual. Existe apenas uma vírgula. Ou seja, nós estamos saindo aqui de uma vivência transitória que é a do mundo corpóreo, na escola da vida. A gente renasce aqui, reencarnando, com o propósito de aprendizado nessa escola de almas, que é a vida corpórea. É aqui que a gente tem a oportunidade de realmente sentir. É aqui que a gente tem a oportunidade, diante de tanta tribulação, de tanta dificuldade, de tanta diversidade, né, de espíritos que estão ali interagindo e convivendo em sociedade. Essa prova é muito difícil e é necessária para nós nesse momento. Quando a gente desencarna, nós vamos estar reunidos ali com espíritos afins. Então, vejam, se a gente segue para um lugar no mundo espiritual, onde as pessoas ali são de bem, porque eu também fui uma pessoa de bem enquanto eu estava encarnado. Concordam que a convivência ali não é nada difícil? Mas quando a gente está encarnado, nós nos encontramos com várias pessoas, de diversas, espíritos de diversa natureza. Então, nós temos ali espíritos em condição mais inferior do que a nossa, e é isso que dificulta a nossa convivência, o exercício da lei de sociedade. Então, o mundo não acaba, é um alívio. Quando a gente desencarna e a gente vai para um local condizente ao nosso, é como se nós estivéssemos literalmente nos libertando de um cativeiro e tendo ali a paz, a calma. E fazendo o melhor, a gente vai com a tranquilidade de caramba, eu fiz todo o bem que me era possível. Eu fiz aquilo que me foi possível de bem fazer naquela vida. Isso me tranquiliza. E quando a gente fala também que há um ponto final com a morte, que tudo acaba, isso também estimula aqueles espíritos que são os hedonistas, né? Que acreditam que a gente vive pelo prazer da vida e que, portanto, devemos viver da melhor maneira possível, de forma mais prazerosa possível a cada dia, porque a vida é curta e logo acaba. Não é assim, porque muitas das vezes os momentos de prazer que a gente vive aqui na vida corpórea, materialmente falando, pode nos ser muito custoso espiritualmente. Viver para ser feliz a todo custo. E assim, olhando sempre para a gente, buscando o nosso prazer, o nosso melhor, é certo que nós estamos ali colocando em prática, mais uma vez, o nosso enraizado egoísmo. Buscando ser feliz à custa, muitas vezes, da infelicidade alheia. Então, certamente, nós teremos que renascer tantas outras vezes para repararmos, para nos ajustarmos com esse desequilíbrio, com esse excessivo egoísmo. Então, o mundo espiritual é muito além da visão limitada de um céu e inferno. A morte não existe, portanto,
não existe o ponto final. Devemos encarar a vida corpórea como uma escola de aprendizado que ainda é doloroso, é suado para a gente, porque estamos ainda no mundo de provas e expiações. As provas são duríssimas. Expiações voluntárias ou compulsórias ainda nos são necessárias. Então, a vida não é fácil. E quando a gente consegue triunfar nessa escola da vida, passando por todas essas montanhas que a fé nos possibilita realmente ultrapassarmos, vencermos, nossa, que alívio, que vitória espiritualmente falando. Um bom retorno à nossa pátria espiritual vamos ter pelo esforço, pelas conquistas, pelo enfrentamento e a superação de provas que nos estavam confiadas. Então, a vida continuando, e a gente já sabe isso, a morte não existe, a vida continua. O que eu adquiri? O que eu aprendi? O que eu trouxe de conhecimento, de bagagem para o meu espírito? Um aprendizado intelecto-moral. Essas virtudes, todos esses conhecimentos intelectuais, é uma bagagem do meu espírito, isso é meu, isso não se perde. É claro que não se perdendo, não sendo enterrado junto com o meu corpo físico, que foi só ele que pereceu, eu trago isso espiritualmente, falando comigo. E o que eu vou fazer com todo esse conhecimento? Ele se perde? Não. Deus, obviamente, é utilidade. Deus é inteligência suprema. É causa primária de todas as coisas. Então, é claro que nós temos que continuar dando uma destinação útil a todo esse aprendizado intelecto-moral. E é por isso que as variadas atividades sociais que nós tínhamos aqui na carne continuam quando a gente desencarna. A vida continua. As nossas profissões, de diversas formas, terão utilidade. Então, imagina hoje, no momento que nós estamos vivendo, ainda no meio de uma pandemia, inclusive espíritos que já vivem de forma mais abnegadas possíveis, sacrificando a si mesmo, eles vão ali para aquele fronte de auxílio para aqueles que estão enfermos neste momento. E todo esse conhecimento da equipe médica, com todo o aparato, os enfermeiros, os auxiliares, esse conhecimento que eles adquiriram, caso venham a desencarnar, até mesmo por essa situação de grande exposição, que não é por acaso, por certo, o que eles vão fazer com seus diplomas lá no mundo espiritual? Dar continuidade ao auxílio. Eles serão tratados por outros que se encontram nas mesmas condições deles, intelectuais, com as mesmas formações, por médicos, por enfermeiros, e quando se recuperarem, vão também, da mesma forma, continuar a serviço, fazendo bem. Assim como inúmeras outras profissões que vão continuar a ser de grande utilidade no plano espiritual. E é porque a vida continua. Existem, da mesma forma que hoje nós estamos aqui encarnados e tem uma diversidade de pessoas prontificadas ao bem, que vão trabalhar na salvação de tantos. Quantos são aqueles que estão hoje indo às ruas, entregando as cestas básicas, que estão tentando dar amparo material para essas pessoas de diversas formas, que não têm os recursos financeiros para o seu mínimo básico sustento? E o que modifica quando a gente está desencarnado? Esse socorro, esse amparo, a salvação de espíritos que estão hoje em grandes perturbações, em desequilíbrios, em desamparo. Só que lá em cima, no mundo espiritual, quando eu falo lá em cima, é até uma forma, né, que a gente se comporta de falar no mundo espiritual lá em cima, mas não é lá em cima, né? É um todo. Mas então essas pessoas, quando desencarnarem, elas vão continuar se prontificando ao bem. Só não tem mais o amparo material, porque o corpo corpóreo se foi e a vida material também não lhes é mais permitida naquele momento.
mas existem muitos espíritos que precisam de auxílio. Então, espíritos que precisam ser acolhidos, encaminhados para os seus locais próprios, esclarecidos das condições que estão vivendo naquele momento, porque muitos se encontram em grandes estados de perturbação que sequer se dão conta que perderam o corpo físico. Muitos desencarnam em total ignorância das leis, dos princípios espirituais, e vão para verdadeiras escolas. Escolas não mais de alma, mas escolas de espíritos, que precisam também, pela convivência que eles vão ter, a oportunidade de ter, nas escolas, nas instruções de espíritos mais evoluídos. Vão para a sala de aula, espíritos que precisam ser educados. Não é pelo fato de morrerem que tudo isso vai se perder, ou eles deixam de ter realmente a obrigação de continuar aprendendo. Nós estamos a todo tempo rodeados de espíritos que estão muito próximos de nós. A gente pode não vê-los, na grande maioria, né? Porque nem todos têm aquela sensibilidade ostensiva, onde enxergam além dos olhos realmente materiais. Então, normalmente, nós não conseguimos vê-los. E por quê? A gente vê com os nossos olhos materiais aqueles que são formados de matéria, como a gente. Então, eu vejo qualquer pessoa fisicamente que se aproxime de mim, mas eu não consigo vê-los porque o corpo espiritual deles não é como o corpo físico, material, é muito menos denso. Mas eles estão, ainda que eu não os veja, próximo de mim. O mesmo também ocorre no mundo espiritual, ou seja, não é pelo fato da gente desencarnar que obrigatoriamente um espírito vai ver o outro espírito, porque a gente vai ver mais à frente que existem lugares próprios para cada um desses espíritos serem conduzidos, de acordo realmente com o seu estado. De espíritos serão encaminhados para moradas próprias. Mas ali, cada uma dessas moradas, dessas esferas vibracionais, faz com que um espírito, muitas vezes, passe despercebido para outros de ordem inferior. Quando, por exemplo, muitos desses espíritos socorristas se dirigem a locais para fazer resgates de espíritos que estão ali em grandes sofrimentos, e muitos deles oprimidos por falanges espirituais que não desejam e ainda não estão vibrando no bem, eles não vão, primeiramente, afrontar os líderes, entre aspas falando, né, os grandes governantes daquelas instituições, daqueles locais. Então, eles baixam o padrão vibratório para passarem despercebidos. E ali fazer um reconhecimento totalmente livre de identificação por aqueles que estão em sofrimento, da chegada desses que estão em condições superiores que a deles. É claro que essa seleção de resgate se dará pela própria sintonia. Quando muitos que se encontram em dor lembram-se da prece de um pedido sincero de ajuda e estão prontos para esses resgates. Então, esses socorros, eles são feitos de forma silenciosa, porque Jesus também nos ensinou que a caridade, ela é silenciosa. Olha o capítulo novamente que caiu para a gente. Não saiba a vossa mão esquerda o que dá a vossa mão direita. Então, não precisa de ostentação, não precisa de reconhecimento, não precisa de aplauso. Eles querem um reconhecimento, apenas uma aprovação de Deus. E é claro que eles querem ficar em paz com as suas consciências e continuarem a serviço de Deus, fazendo o melhor que lhes seja possível. Então, nem todos vão se reconhecer, depende da necessidade. Era isso que estávamos falando há pouco. Veja, bem no centro nós temos aqui a crosta terrestre, nós temos aqui o local da biosfera, da esfera da vida, dos seres vivos, daqueles que estão encarnados. E quando desencarnarmos, vejam quantos círculozinhos tem no entorno da Terra.
Cada um desses círculos coloridos corresponde a uma faixa vibratória, a uma das esferas vibracionais, a uma dessas moradas. Então, vocês conseguem perceber nessa diversidade de círculos que nós não temos única e exclusivamente, como nos foi informado no passado, repito, não com intenção de realmente enganar, mas era o que era possível reconhecer naquele momento do vasto mundo espiritual. Então, nós não temos um céu e um inferno. Nós temos aqui esferas vibracionais condizentes com o estado de alma de cada ser, que com a perda do seu corpo físico, eles serão conduzidos, vamos dizer assim, com uma espécie de imã, para uma dessas moradas, por se afinizarem com seu padrão mental, com a sua natureza espiritual. Então, nós temos aqui, nesses inúmeros círculos, espíritos que são selecionados, onde se encontram ainda vibrando no mal pela ignorância, outros que se encontram numa posição mais neutra, mas não significa dizer que não fazendo o mal, não puderam ter feito todo o bem que lhe era possível. Então, eles ficam em locais, vamos dizer assim, intermediários. Outros que já têm total condição de se encontrar em esferas mais elevadas, porque atuaram no bem. Espíritos abnegados, espíritos que estavam encarnados, mas totalmente desapegados à matéria. Então, cada planeta, e no caso, o nosso aqui, planeta Terra, ele tem várias esferas vibracionais. Nós ainda temos alguma desses círculos correspondem ainda ao umbral de diversos escalonamentos. Mas por quê? Porque por sermos ainda um mundo inferior, ainda que de segunda categoria, o mal ainda predomina. Os espíritos inferiores ainda predominam nesta casa planetária. Então, nós precisamos ter locais apropriados para o recebimento desses espíritos quando desencarnam. Mas a gente sabe que estamos em momento de transição. Então, a nossa casa já está se aperfeiçoando. E é claro que os moradores desta casa também precisarão estar mais moralizados, aperfeiçoados. Logo, certamente, algumas dessas esferas, dessas faixas vibracionais, elas estão fadadas a acabarem quando o nosso mundo se encontrar regenerado. Mas, por enquanto, ainda como mundo de expiação e provas, nós temos essas faixas, essas esferas aqui que estão sendo apresentadas. Neste momento, cada planeta, de acordo com o grau de evolução, possui suas regiões e suas colônias, que estarão em relação com este planeta. E é essa a nossa morada. Como vocês estão vendo aqui no desenho, cada círculo desse é como se tivesse um campinho de força. Ou seja, é uma limitação. Esses espíritos que estão em esferas vibracionais, né, em dimensões espirituais mais densas, eles não podem livremente circular para as dimensões superiores. É como se eu tivesse aqui com a minha casa toda organizada, com as pessoas já totalmente não, mas bem moralizados, educados, pessoas respeitosas, e eu estivesse recebendo aqui um arruaceiro que viesse causar desordem. Isso perturbaria toda a ordem daquele habitat, daquela morada. Então, não é permitido, ele não pode ter acesso livre. Ele não tem condições morais ainda de estar num lugar superior à sua condição moral. Isso acarretaria a perturbação da grande maioria. Então, ele sofre um certo bloqueio, um cerceamento. Ao contrário, os espíritos mais evoluídos podem transitar livremente nas faixas vibracionais inferiores. São esses que, como falamos há pouco, podem ir a socorro aos menos adiantados, por bondade, por interesse ao próximo. Então,
nesse vasto mundo espiritual, nós temos colônias de tratamento pós-desencarne, nós temos colônias de estudo, nós temos aqueles locais de passagem, ou seja, vocês imaginam as pessoas que estão sendo socorridas, né, no mundo espiritual, onde ali se encontram em condições inferiores, ainda espíritos muito materializados, né, vibrando na matéria, ainda que não estejam mais fisicamente com o seu corpo. Esses espíritos, eles ainda não estão leves, vamos dizer assim, para ficar compreendido. Então, quando a gente leva socorro a essas zonas inferiores, esses espíritos ainda muito materializados, eles vão se comportar como se tivessem encarnados. Aquele famoso pé de boi, é como se estivesse efetivamente andando, não levita. Então, o socorro é correspondente à natureza deles. Isso se dá com verdadeiros enfermeiros, os padioleiros, que levam aquelas macas, que colocam aqueles espíritos sobre essas macas, que andam com eles carregando. E esses espíritos precisam descansar. Eles precisam descansar, pernoitar, para que eles possam dar seguimento no dia anterior. Então, essas colônias, esses locais de passagem, é como se fosse ali uma paragem. Eu paro, descanso, repouso, me refaço, energeticamente falando, e sigo viagem no dia seguinte. E quando a gente fala o espírito no estado errante, a erraticidade é o intervalo entre uma encarnação e outra. Então, eu sou espírito errante quando eu me encontro desencarnado, aguardando uma próxima encarnação. É assim que a vida vai continuando e a gente vai dando os nossos passos. Ora encarnados, ora desencarnados, porque ainda necessitamos reencarnar. Enquanto nós tivermos necessidade de aprendizado, provas, nós precisamos retornar à carne. Então, desencarnamos, aguardamos o próximo momento de voltar à carne, com outras provas, ou com provas repetidas, porque não fomos felizes, não conseguimos ser corajosos suficientemente falando, no aspecto moral, para vencer, para resistirmos tendências, inclinações negativas, repetirmos um padrão comportamental e Deus, na sua bondade infinita, na sua misericórdia, permite que eu renasça e consiga em algum momento me encorajar para vencer as minhas próprias necessidades, as fraquezas espirituais, as minhas más tendências, as minhas más inclinações, os meus vícios, e ir conseguindo, desapegando e superando cada uma dessas fases nesse grande jogo da vida que vivemos. Existem também as regiões chamadas umbralinas. Muita gente tem preconceito quando fala umbral, Deus me livre, como se fosse o verdadeiro inferno, como se aquilo ali fosse algo criado por Deus para receber esses espíritos, o verdadeiro inferno. Deus é bom e todos nós já sabemos disso. Deus é amor. Foi assim que Jesus nos apresentou. Deus sendo perfeito, tudo de bom, amor. Deus poderia ter criado o inferno. Deus poderia ter criado as zonas umbralinas para esses espíritos ali padecerem, se beneficiarem. Não. Ali nada mais é do que o resultado, o produto da mente enfermiça humana. Esses locais são criados pelos próprios vícios, pelos desregramentos, pelas maldades ainda que nós causamos. Então, é uma construção mental do homem, do espírito. E mesmo sendo criado pelo homem em estado sombrio de alma,
Deus está presente. Mesmo nessas regiões, existe assistência, existe o amparo divino. Porque Deus é o Criador, Deus é amor. Esses espíritos que assim se encontram em sofrimentos causados por eles mesmos, Deus permite que esses espíritos que trabalham em seu nome vá em resgate, vá em auxílio, que propicie serem levados para lugares melhores quando eles assim se encontrarem em condições. E mesmo assim, quando eles ali se encontram, eles não estão ali para pagarem, penitenciarem os seus erros. Não. Eles estão ali na benevolência divina com a oportunidade de conseguirem minimizar as consequências dos seus erros, das faltas que eles cometeram enquanto estavam encarnados. É como se eles estivessem num verdadeiro hospital, mas num hospital, vamos dizer assim, de campanha, num hospital que não tem grandes recursos, onde ali eles precisam drenar um pouquinho dos seus excessos. E aquela lama que muitos falam, Deus me livre, aquela lama é como se fossem os drenos que os nossos médicos terrenos colocam na gente quando vamos fazer uma cirurgia, por exemplo, no hospital, que vai drenar, vai expurgar as infecções que estão em nós. Da mesma forma funciona aquela lama, vamos dizer assim, que aparentemente causa uma sensação de queimação, mas está drenando, para que eles possam se fazer no futuro em condições de seguir para lugares melhores do que aqueles. Então, como já foi dito, os espíritos nos rodeiam, ainda que nós, em regra, não os vejamos. E esses espíritos nos influenciam a todo momento, muito mais do que podemos imaginar. Pode ser para o bem ou para o mal, dependendo da nossa sintonia mental. Vejam, os espíritos se simpatizam. Os bons espíritos se simpatizam com as pessoas de bem ou aqueles que se encontram aptos a se melhorarem. Da mesma forma, os espíritos inferiores também vão se sintonizar com aqueles espíritos viciosos ou que se encontram também aptos a vícios. Isso tudo é o que faz a sintonia, que se sintonizam, portanto, pelos sentimentos, que se sintonizam, portanto, pelos pensamentos, pelas nossas atitudes. Portanto, nós é que somos os grandes selecionadores da influência que vamos receber, dependendo de como nós estamos vibrando hoje. Quais são os nossos reais sentimentos? É assim que nós estaremos sendo bem influenciados ou mal influenciados por aquilo que nós somos. Nós é que damos aso a má ou boa influência. E é desse tipo de influência, quando a gente recebe a influência negativa, é que causa muitas vezes aquelas obsessões. Então, por esse ponto, a gente consegue já entender o seguinte: não está na conta do obsessor, como muita gente fala. O obsessor é que está causando tudo de ruim na minha vida. Não. Eu é que ainda continuo sintonizado com esses espíritos, porque eu ainda não cresci moralmente falando. Eu não consigo ainda ter os melhores sentimentos. Eu ainda não consegui me desvencilhar do grande mal que existe em mim. E isso provoca a sintonia. E eles vêm, obviamente, porque há um merecimento dentro da lei de causa e efeito. Não existe eu hoje na condição de vítima por ter um obsessor que me persegue.
não existem vítimas. Precisamos entender que a vítima de hoje, no passado, foi o algoz. E eles são grandes sofredores que ainda vibram na faixa da vingança e não conseguem entender a lei de amor e muito menos o perdão, por enquanto. Mas quando, até pela aproximação, na intenção de nos obsediar, for percebido por eles a nossa mudança verdadeira, os nossos sentimentos, que estão hoje bem diferentes daquele do passado em que fizemos mal, certamente eles não vão nem poder, mas muitos deles não vão nem mais querer nos perseguir, porque vão entender pelo nosso comportamento hoje que nós não somos mais o que fomos no passado. É assim que nós, por si só, conseguimos nos desvencilhar das teias causadas pela obsessão. E assim é que a gente se liberta delas, pela nossa transformação moral. Vamos então a outras considerações sobre o mundo espiritual. Entre o mundo espiritual e o mundo corpóreo, a gente já está vendo aqui, pela cola, que o verdadeiro, o mundo pré-existente é o espiritual. É ele que sobrevive a tudo. Poderia deixar de existir o mundo corpóreo, né? Ou nunca ter existido, sem que isso alterasse a essência do mundo espiritual. Porque são mundos independentes. Mas é incessante a inter-relação entre ambos. Quando a gente fala que os espíritos nos rodeiam, que nos influenciam, a gente já percebe que esses mundos são interativos. E nós conseguimos, então, receber a influência deles, de forma positiva ou de forma negativa. Temos, então, muitos espíritos que continuamente estão ao nosso lado, nos observando, atuando sobre nós, sem que a gente os perceba. Pois os espíritos são uma das potências da natureza e os instrumentos de que Deus se serve para a execução de seus desígnios providenciais. E é agora que a gente vai falar daquela bondade, da misericórdia de Deus. Se Deus realmente nos punisse, nos castigasse, Ele não conferiria a assistência àqueles filhos que são desobedientes às suas leis, onde Ele ensina o amor, o bem, e a gente faz o oposto. Ele viria nos castigar, nos punir e nos deixar totalmente à deriva no mundo de cão que a gente vive, é assim que a gente chamamos. Mas não é assim. Porque a gente vai ver que Deus ampara a todos, absolutamente todos. Haja visto que falamos há pouco dos umbrais, das faixas, das esferas vibracionais em torno do nosso planeta Terra, da nossa crosta terrestre, onde ali se encontram espíritos ignorantes, espíritos inferiores, espíritos que certamente nas suas livres escolhas foram perseguir justamente o oposto da lei do amor e da bondade. E Deus ainda assim nos assiste. Falamos há pouco dos socorristas. Então, Deus, Jesus, que nos disse que Deus é amor, por essas ações divinas, a gente percebe que isso é a pura verdade. Nem todos esses espíritos vão a toda parte, por isso que há regiões proibidas aos menos adiantados. A gente explicou isso quando visualizamos aquelas esferas em torno da crosta terrestre do nosso planeta. E a gente verificou que aqueles campos de força é que fazem efetivamente a contenção da liberdade de circulação entre aquelas esferas vibracionais.
Os adiantados podem ir para os menos adiantados, mas não vice-versa. E aí agora vamos falar um pouquinho desse auxílio de Deus a todas as suas criaturas, sem nenhuma exceção. Mas Deus não nos atende pessoalmente e muito menos vai atender os nossos caprichos de crianças mimadas, rebeldes, que muitas vezes sapateiam sem compreender que aquilo que muitas vezes a gente pede não é melhor para a gente. É como se o pai estivesse tentando, na sua forma amorosa de educação, estivesse dizendo para o filho assim, não, hoje você não vai para tal festa, porque ali aquela festa não condiz à sua faixa etária, ali você vai encontrar muitas influências negativas e eu estou te protegendo, meu filho, você não vai. Não vai chegar tantas horas da noite, porque o mundo está perigoso e eu quero te proteger. E o filho sapateia, e o filho se rebela, porque acha que o melhor para ele é fazer tudo aquilo que o pai não está autorizando. É da mesma forma como Deus. Primeiro que não é uma pessoa, não é Deus que se assemelha aos homens, como a gente tenta mal compará-lo, né? Então, ele vai nos atender sempre em cumprimento da sua vontade, selecionando espíritos que estão obedientes às suas leis, dentro de uma hierarquia, para auxiliá-lo, para colaborar nessa assistência infinita. Então, ele atua através dos seus mensageiros e sempre em cumprimento das suas leis, que são perfeitas, que são imutáveis. E é por isso que tudo podemos pedir, por exemplo, a determinada entidade, a determinado santo, a determinado guia. Às vezes pedimos até mesmo aos nossos familiares que desencarnaram. E a gente precisa sempre entender que tudo que for concedido está em cumprimento à vontade divina. Então, em cumprimento também à prece, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, essa oração linda, dominical, a gente passa a entender desta forma, que tudo que nos for atendido é porque foi com a permissão de Deus, por esses infinitos auxiliares intermediários que Ele nos coloca à disposição para atuação, e todos eles atenderão essa vontade, às leis de Deus. E sempre para o melhor, para o nosso espírito, não materialmente falando. Então, a providência divina proporciona vasta gama de recursos com vistas à proteção e ao progresso das criaturas, que somos nós, os filhos. E aí a gente vai entender que um desses recursos se dá através dos tutores espirituais, conhecidos no meio espírita por guias ou amigos espirituais. Isso é muito importante a gente entender, não só entender, mas tentar sentir, porque essa assistência, creiam, acontece. Eles estão pertinho, eles estão do nosso lado. Eles nos atendem, eles ouvem pelo nosso pensamento, pelo nosso sentimento. Eles nos atendem constantemente, quando estamos em estado de vigília, aqui despertos, ou quando a gente dorme no estado emancipado de alma, e a gente tem diversos desses auxiliares atuando a nosso favor, nos aconselhando. E isso vem em forma de lembrança, quando despertamos do sono, através das inspirações, quando encontramos muitas vezes as soluções dos problemas, nada mais do que foi uma lembrança implícita de sonhos que tivemos, onde muitos desses auxiliares de Deus vieram nos conceder essa ajuda, que foi a inspiração que a gente recebeu no estado de vigília. Então, vamos entender um pouquinho dessa infinita ajuda que a gente recebe desses espíritos que estão em cumprimento das leis imutáveis divinas
em cumprimento da vontade de Deus, nos auxiliando de diversas formas. Então, Kardec, para efeitos didáticos, classificou os guias espirituais em 3 categorias. E isso a gente encontra no Livro dos Espíritos. Espíritos protetores, espíritos familiares e espíritos simpáticos. Vamos falar sobre cada um deles. O espírito protetor ou o anjo guardião, que é comumente reconhecido por todos nós, né? Nosso anjo da guarda, bendito anjo da guarda, meu Deus, como eles nos auxiliam. Bom, vamos entender o papel deles na nossa vida. Eles são os orientadores principais e superiores. Nesse escalonamento de assistência, nessa hierarquia, eles são os espíritos auxiliares de primeira ordem às criaturas divinas. Então, todos nós, cada um de nós, temos o nosso anjo guardião. A missão deles é nos auxiliar como se fossem nossos pais. Eles nos orientam, nos protegendo, nos direcionando através de intuições, através de inspirações, para que a gente possa seguir o caminho do bem, nos auxiliando pelos seus conselhos, consolando nas nossas aflições. Vejam, essas aflições que para a gente são castigos, duro, Deus se esqueceu da gente, quanto sofrimento materialmente falando. Eles não vão se ocupar quando entenderem que para o nosso espírito é benéfico passarmos por aquela aflição que vai nos testar, por exemplo, a resignação, que vai nos propiciar uma evolução espiritual, porque isso para eles é que está em pauta, auxiliar a evolução do espírito, do seu pupilo, do seu tutelado, e não que ele venha ficar ileso, isento de aflições que para todos nós são necessárias, porque fazem parte das provas e das expiações que precisamos passar neste mundo. Então, quando estamos em grandes aflições, não estamos esquecidos, não estamos desamparados, muito pelo contrário, eles estão ali, nos consolando, mas ao mesmo tempo felizes quando a gente passa muito bem por essas aflições, quando a gente compreende exatamente o que seja isso. Bem-aventurados os aflitos, vinde a mim os aflitos, que eu vos aliviarei. E isso a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. Entendendo que bem-aventurados os aflitos é um chamamento para aqueles que sabem sofrer. Isso significa dizer aqueles persistentes, aqueles resignados, aqueles que têm fé, que não perderam a sua fé, espíritos que estão com coragem. Esses são os bem-aventurados. Esses espíritos que nos guardam, que nos protegem, ficam felizes em ver que estamos tendo a oportunidade realmente de evoluirmos. E quando a gente passa por tudo isso, por essas aflições desta forma, bem, é claro que estamos com dores. Eles nos consolam, felizes ao mesmo tempo pela nossa vitória espiritual. Nos levantam o ânimo diante das provas duras da nossa vida, que muitas vezes nos desanimam. Mas a gente precisa entender que o desânimo é uma falha moral. E quando a gente se sentir desanimado, que é inerente ao estado humano de grandes imperfeições morais que nos encontramos, essas emoções, esses sentimentos, essas tribulações. Quando a gente se aperceber desta forma, precisamos realmente levantar o nosso padrão, elevar o nosso padrão. E quando a gente pede ajuda a eles, pedindo realmente aquilo que não vai nos faltar jamais, a coragem, a força, o bom ânimo, é ali que eles vêm e nos levantam muitas vezes no chão que a gente se encontra, na lona, porque às vezes a prova foi dura, está doído, está sofrido. Olha o momento que a gente está passando.
todos nós estamos passando por grandes dores, mas todos nós assumimos o compromisso. Esse momento atual não vem por acaso. Nós reencarnamos com essa bandeira hasteada, acreditando que sairíamos vitoriosos desta prova ou desta expiação, em suma, desta aflição. Nós acreditamos no nosso sucesso. E diante, agora, com o véu do esquecimento daquilo que nos preparamos antes do berço, que assumimos antes de reencarnarmos, que nos encorajamos para este serviço, para essa atitude íntima, diante da materialidade, desse momento difícil que estamos passando, muitos de nós estão desanimados, oprimidos, se sentindo fracassados, sem chão, com perdas, para muitos de nós, assim dizemos, com perdas de pessoas queridas, porque não compreendemos que a morte não existe, que a vida continua. E que para esses que se foram, deixaram os grilhões da materialidade e voltaram à verdadeira pátria espiritual. E que, no fundo, se nós realmente acreditássemos de coração nisso, nós não estaríamos com pesares e com grandes dores, com sentimento de perda. Estaríamos comemorando o retorno à pátria espiritual deles. E, ao mesmo tempo, passando pela prova desses que desencarnam, da dor que nos deixam, passando bem por tudo isso. Outros estão em inúmeras aflições porque estão com perdas financeiras. Estão hoje tendo a oportunidade de realmente avaliar o que seja ou não estritamente necessário. Dar valor àquilo que não dávamos anteriormente. Passarmos por aflições de convivência compulsória. Muitos estão no tudo ou nada. Viviam computando dia após dia num relacionamento familiar onde muitos sequer tiveram a oportunidade de se reconhecerem verdadeiramente. E somente computavam anos no calendário. Mas agora, diante deste recolhimento, deste isolamento, estamos tendo que conviver. E muitas famílias estão sendo hoje realmente separadas. Muitos descobrem que já estavam separados há muito tempo, porque estavam distanciados entre si, ainda que convivendo no mesmo espaço físico da moradia. Outros estão tendo a oportunidade de estreitarem laços que antes estavam realmente rompidos, mas que estão dispostos a resgatarem grandes perdas financeiras nos seus negócios, estão passando por aflições, mas que estão do nosso lado tão próximo, que testa, que nos coloca à prova a oportunidade de darmos aquilo que no momento pode não estar nos sobrando, mas estamos com corações compartilhando, porque estamos condoídos com a dor do outro. E o nosso coração, antes que era endurecido, ou estava caminhando distraído pela realidade deste mundo com tantas misérias, hoje ele tem a oportunidade de estar mais atento, olhando melhor o outro. O egoísmo está sendo colocado à prova. E isso é uma aflição meramente material, não espiritual, porque essa dor, para todos nós, se compreendida, ela é bendita. E eles estão próximos de nós, tentando nos consolar, nos encorajar, nos dar o bom ânimo para enfrentarmos esta prova, agora, no tudo ou nada, prova esta que cada um de nós, espíritos,
antes de reencarnarmos, sabíamos que iríamos enfrentar. A diferença é quem vai conseguir superar da melhor maneira possível. Com a resignação, com a coragem, com a força, com a fé, com a persistência. Colocando em pauta o egoísmo para um dia ser enfim banido, porque é a chaga da nossa humanidade. E a Terra está em mudanças. E nós precisamos fazer as nossas intimamente falando. Os espíritos protetores, que são os nossos anjos guardiões, não são seres privilegiados. Assim não conseguiríamos entender essa justiça divina, fazendo anjos sem passarem pelas provações, as tribulações, as aflições que todos nós hoje estamos passando. Não são seres privilegiados, são seres que já caminharam por todos esses passos que nós estamos dando. Eles sabem, com a experiência vivida, como nos orientar. Não foram criados, portanto, puros e perfeitos. Eles, sim, pela experiência, pelo mérito, já têm uma certa evolução espiritual. A atuação deles não é de intervenção absoluta. Até porque, se assim fosse, eles estariam justamente descumprindo uma dessas leis imutáveis divinas, que é a lei de liberdade. Então, eles respeitam o nosso livre-arbítrio. Eles vão inspirar a nossa vontade. Eles vão tentar fazer com que a gente siga o caminho da senda do bem. Mas eles não vão tomar as decisões por nós quando nós livremente quisermos seguir outros caminhos. Eles vão estar ali aguardando, como foi dito acima, tentando nos auxiliar com conselhos, nos inspirando para o retorno do caminho do bem. Mas se a gente cair pelas escolhas livres nossas, estarão ali tentando levantar o nosso ânimo, para que a gente possa levantar e seguir, porque é assim, pela ação, que a gente tem a oportunidade de evoluir. E os espíritos familiares, que também são espíritos entre os selecionados de Deus nesta hierarquia para atender às suas criaturas, os seus filhos. Então, nós vamos falar aqui no espírito auxiliar, mas de segunda escala nessa hierarquia. Eles são, então, orientadores secundários, querem certamente o nosso bem, mas são menos evoluídos do que os espíritos protetores, que são os nossos anjos da guarda. Eles podem ser espíritos dos nossos parentes, dos nossos familiares, dos nossos amigos. Eles vêm para cumprirem missões específicas. Por isso o poder deles é limitado, porque eles atendem especificamente a uma situação. Por quê? Porque eles têm mais afinidades conosco. Foram nossos familiares, os nossos amigos, nos conhecem mais intimamente falando. Então, essa sintonia vai propiciar com que a gente esteja mais receptivo à inspiração, ao conselho. Então, eles vêm atendendo a um pedido, a um chamado do anjo da guarda. Então, eles, obviamente, sendo selecionados para esse serviço de assistência, eles têm verdadeiras condições para isso. Eles precisam ter condições emocionais de atender. Imagina se eu pudesse aqui, como muita gente faz, e isso é um equívoco. Às vezes a gente intitula como nosso anjo da guarda, como nosso espírito familiar, uma pessoa querida que faleceu, um pai, uma mãe ou qualquer outra coisa. Mas eles ainda não estão em condições de nos atender. Não é que eles não nos queiram bem, não. Eles precisam se preparar para esse serviço. Imagina se hoje nós vivendo um momento de dificuldade, vamos trazer aqui quantos são aqueles que estão passando por dramas domésticos, por violências domésticas. E eu fosse uma dessas vítimas, né?
e eu tivesse aqui evocando meu pai, que já faleceu, para ele vir me dar assistência, e meu pai não tivesse condições disso. Ele viria aqui, a intenção dele certamente seria de esfolar, né, de xingar, de esbravejar contra aquele meu opressor. E o que isso efetivamente ajudaria? Nada. Só desequilibraria mais ainda o ambiente, né, da casa, porque ele iria vibrar com raiva, com ressentimento, com mágoa, e só iria contaminar, poluir mais a psicosfera da minha casa. Diferente daquele que tem condições efetiva de ajudar. Então, ele tem um equilíbrio emocional já preparado para esse tipo de assistência. E quando a gente fala dos espíritos simpáticos, é ali que a gente entende, quando falamos há pouco, a simpatia, que os bons espíritos se simpatizam com os espíritos do bem, ou aqueles que estão aptos a se melhorar. Da mesma forma, os espíritos inferiores se sintonizam, se afinizam com aqueles espíritos viciosos ou aptos a esses vícios, através dos seus sentimentos que os sintonizam. Então, esses espíritos se ligam por uma certa semelhança de gostos. Sou eu que vou atrair, pelo que eu sou, pelo que eu sinto, pelo que eu gosto, pelas minhas tendências e inclinações pessoais. Então, a gente vê aqui essa variedade de influenciação dependendo de quem eu seja intimamente. É assim que eu vou receber a boa ou má influência, conforme a natureza das minhas disposições íntimas. A duração dessa simpatia, vamos dizer assim, a duração dessa influência, que também, como a gente está vendo aqui, são temporárias, se acha subordinada a determinadas circunstâncias, ou seja, vai depender da persistência dos meus desejos, da persistência do meu mau proceder. Se eu tiver com mau comportamento, se eu tiver ainda vibrando por desejos, por prazeres mundanos, é claro que eu vou encontrar influências como esta aqui do quadro. Eu não vou encontrar, certamente, nas baladas da vida, né, nos bares da Lapa, ali Bezerra de Menezes, Madre Teresa de Calcutá, Chico Xavier. Não vou. Agora, eu vou encontrar outro tipo de espíritos simpáticos, que vão gostar de mim, que vão falar, nossa, gostei de você. Você gosta das mesmas coisas que eu. Quer saber? Eu vou ficar contigo um bom tempo. Você curte as mesmas coisas que eu ainda curto, mesmo fora da matéria. Gosto das baladas, gosto das bebidas, gosto ainda dos vícios. Então, nós temos vícios em comum, prazeres em comum, e eu vou ficar contigo porque você vai saciar um pouquinho desses meus desejos. Sou eu que sou verdadeiramente um instrumento. Sou eu que serei, eu que sou a piteira viva. Eu que sou o caneco vivo. Eu que vou saciar os vícios. Porque é assim que nós estamos ainda, com gostos e vícios em comum. Em síntese, não existe parcialidade nem privilégio nas leis divinas. Cada um de nós vai receber de acordo com o nosso merecimento, com o nosso esforço. Por isso, ninguém evolui sem sacrifício, sem lágrimas, sem suor. É assim que nós nos tornamos merecedores de subirmos degraus em evolução. Não existe evolução que não seja sacrificial. É assim que, pelas experiências no bem, pela vivência do dia a dia, buscando se melhorar, e é assim que nós já nos encontramos como verdadeiros espíritas.
bastando ter interesse na nossa melhoria, em literalmente lutarmos contra as nossas más tendências e inclinações, que são aquelas que fazem com que a gente se sintonize com os espíritos inferiores. Quando a gente se sacrifica, fazendo convicção íntima daquilo que a gente percebe ainda, que precisa ser corrigido em nós, ainda que nos dê muito prazer, eu sabendo que aquele prazer, ele é literalmente hedonista, que a vida continua, que o mundo verdadeiramente importante é o mundo dos espíritos, e isso daqui é só escola, e que eu venha o quanto antes me libertar deste corpo de carne, sem necessidades reencarnatórias sucessivas, que eu me esforce por cada aprendizado que Deus me concede ao reencarnar. Então, não é para satisfazer a carne, o prazer, as paixões. É para que eu possa olhar acima da matéria, com olhos de realmente querer enxergar. Aquilo que eu possa enxergar que é o verdadeiro, que é o imutável, que é o real, que é o único, que é o espírito, que é a vida espiritual. Eu sou o imortal e eu preciso permanecer, eu quero estar o quanto antes em mundos mais evoluídos e que eu não precise retornar à escola da vida, ao mundo material, para poder realmente ficar repetindo lições que ainda não foram incorporadas no meu espírito. Porque eu cedo às minhas paixões, eu cedo aos meus desejos, eu cedo aos meus impulsos instintivos, não fazendo contenções, buscando felicidade que ainda não é deste mundo, porque eu busco a felicidade deste mundo. Eu renasço na carne e coloco a carne como a primazia de tudo. Quando, se eu elevar o meu olhar, eu vou ver que a carne é extremamente secundária. Ela só é relevante para eu poder trabalhar na evolução do meu espírito. E se eu encarar a vida desta forma, as dores terrenas, as aflições são vistas de outra forma. Antes eu sofria, hoje eu agradeço a oportunidade de estar pela dor experienciando a oportunidade de evoluir o meu espírito. Então, se eu consigo entender isso, eu vou fazer aquilo que Hermance Dufour nos ensina no livro Reforma Íntima Sem Martírio. Fazer aquilo que eu não gostaria de fazer, porém sei que devo. Essa é a visão daquele que encara a imortalidade, o espírito eterno. Fazer aquilo que eu não gostaria, porque aquilo não me dá prazer, não me satisfaz materialmente. Mas eu sei que eu preciso fazer contenção porque aquilo é melhor para o meu espírito. Ou não fazer aquilo que eu gostaria de fazer. Nossa, quantos desejos, quanta vontade. E às vezes é incontrolável. E é assim que os materialistas botam na conta da carne quando dizem assim, foi mal aí, a carne é fraca. Foi mal aí agir sem pensar. Porque efetivamente não fez a contenção devida. Não olhou aquilo que verdadeiramente importa. Não deu atenção àquela prova que propiciaria o aprendizado do meu espírito. Porque ele novamente cedeu ao impulso da carne, repetindo o padrão comportamental, quando naquele momento a prova exigia resistência, persistência. O não, que eu não soube dar. Não porque não me era possível, porque Deus não coloca um fardo maior do que eu possa carregar. Mas sim porque faltou vontade, a força de vontade necessária àquele espírito. E é assim
que por mérito ou demérito eu me coloco de um lado e de outro, seja na vida material, como na vida espiritual, no mundo espiritual, quando assim eu tiver que deixar a carne. E sabendo que Deus assiste a todos, e que o mundo hoje, ainda que aparentemente desastroso, não é. E que eu posso estar, sim, vivendo grandes aflições, mas eu não estou sozinho. Ainda que eu esteja morando só. Ainda que pareça que está tudo arruinado na minha vida. Não está. E que eu olhe este momento de expiação e prova, ou apenas de prova, como um aprendizado. E que eu possa pedir a eles, pedindo a aproximação deles pela invocação que eu faço por uma singela prece, onde eu peço, meu amigo espiritual, meu anjo guardião, venha em minha assistência, me ajude, me dê a coragem para enfrentar esse momento. Não me deixe cair na lona pela decepção, pela desilusão, pelo sentimento de fracasso, de desistência, de derrotismo. Me ajude a passar pela aflição que eu me encontro. E é assim que eles atendem, é assim que eles são invocados por uma simples prece. E eu vou encerrar aqui quando a gente fala, confirmando, né, que Deus atende a todos, que diz ninguém está desamparado. Não existe um espírito sequer, por mais inferior que ele seja neste momento, momentaneamente falando, que ele não esteja recebendo assistência do alto. E que a prece, ela é bendita, é remédio, é recurso valioso à nossa disposição. E quando deixamos de usar este recurso valioso, nós estamos negando a Deus. Significa dizer que eu poderia estar passando momentos difíceis com uma leveza muito maior. Mas eu escolhi livremente em dar de ombros para essa assistência. Eu não acredito, porque eu não os vejo onde eles estão aqui. Não vamos lembrar disso. A gente finaliza essa palestra de hoje. Eu vou pedir aqui para vocês um pouquinho mais de paciência para ler um trecho maravilhoso do Livro dos Espíritos. É isso que eu gostaria aqui de compartilhar com vocês. Isso está na parte 3ª do Livro dos Espíritos, né? Quando a gente fala da intervenção deles. E diz o seguinte: não vos parece grandemente consoladora a ideia de terdes sempre junto de vós seres que vos são superiores, prontos sempre a vos aconselhar e amparar, a vos ajudar na ascensão da abrupta montanha do bem, mais sinceros e dedicados amigos do que todos os que mais intimamente vos ligam na terra? O melhor amigo que a gente tem aqui encarnado não se compara a esses amigos espirituais que vêm nos socorrer. Esses espíritos se acham ao vosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí os colocou e aí, permanecendo por amor de Deus, desempenham bela, porém penosa missão. Sim, onde quer que estejais, estarão convosco. Onde quer que estejais, estarão convosco. Nem nos cárceres, nem nos hospitais, nem nos lugares de devassidão, nem na solidão, estais separados desses amigos, a quem não podeis ver, mas cujo brando influxo vossa alma sente,
ao mesmo tempo que lhes ouve os ponderados conselhos. Ah, se conhecesseis bem essa verdade, quanto vos ajudaria nos momentos de crise? Melhor momento esse não há, não é verdade? Quanto vos livraria dos maus espíritos? Mas, ó, quantas vezes, no dia solene, não se verá esse anjo constrangido a vos observar? Não te aconselheis isto? Entretanto, não o fizeste? Não te mostrei o abismo? Contudo, nele te precipitaste? Não fiz ecoar na tua consciência a voz da verdade? Preferiste, no entanto, seguir os conselhos da mentira? Ó, interrogai os vossos anjos guardiães. Estabelecei entre eles e vós essa terna intimidade que reina entre os melhores amigos. Não penseis em lhes ocultar nada, pois que eles têm o olhar de Deus e não podeis enganá-los. Pensai no futuro. Procurai vos adiantar na vida presente. Assim fazendo, encurtareis vossas provas e mais felizes tornareis as vossas existências. Vamos, homens, coragem. De uma vez por todas, lançai para longe todos os preconceitos e ideias preconcebidas. Entrai na nova senda que diante dos passos se vos abre. Caminhai, tendes guias, segui-os, que a meta não vos pode faltar, porquanto essa meta é o próprio Deus. Fiquem com essas palavras consoladoras, acolhedoras. Fiquem com a certeza desse amparo divino a todos nós. E a gente encerra essa palestra agradecendo pela oportunidade, fechando os olhos. Vamos sentir o abraço deles agora sobre cada um de nós. Aquele abraço de consolo, aquele abraço que a gente se sinta realmente amparado e que aquele desalento, aquele sentimento de solidão vá embora. Porque ninguém está só. Momentos de solitude podemos ter, mas a solidão não. A solidão é sombria, é a ausência de Deus, é a incerteza e a insegurança. E nós estamos aqui sendo amparados. Tenham fé, eles estão conosco a todo instante. Cada um de nós temos o nosso anjo guardião. Recorramos a eles, agradeçamos a eles por tanta assistência despercebida ao longo do nosso dia, no estado de vigília ou quando estamos dormindo. Agradeçamos a Deus a cada dia, com a oportunidade infinita de reescrevermos a nossa melhor história. Vamos avante, meus queridos, corajosos, firmes neste propósito de evolução, para chegarmos na nossa meta de felicidade, de angelitude. Fiquem com Deus. Graças